Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa aqui é a nossa aula de número 9. Nosso curso está chegando aí no final, né? Só faltam essa e mais duas aulas. Eu queria tranquilizar vocês quanto aos meus atrasos, que se for preciso eu adio a prova um pouco mais, tá bom? Mas acredito que não vai ser necessário. E fiquem tranquilos, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente continua falando sobre funções, né? Agora é até o final do curso. E hoje é a vez de falar a respeito da função exponencial, ok? Como motivação para falar na função potencial, existem várias funções da vida real, né? Do nosso cotidiano, mas uma que nós escolhemos aqui, o Elon escolheu, né? É os juros compostos, né? Quando você vê lá no sexto ano, sétimo ano, você estuda juros simples, em algum momento você estuda juros compostos, e aí você, né, mesmo que de maneira muito rápida, se o professor quiser, ele mostra lá para você a fórmula de como é que se calcula o montante de uma quantia C aplicada a juros compostos I por N períodos de tempo, né? A fórmula seria essa daí, né? O M é C mais I elevado a N. E aí, uma vez que o capital, se você entender assim, né? No momento em que você vai fazer um empréstimo ou vai colocar num banco, o seu capital ele é a variável fixa, ela na verdade não varia. O I, que é a taxa de juros, o banco também não varia, isso aí é fixo também. Então você tem aí uma expressão onde quem varia na verdade é o N, né? Então você acho que é o primeiro contato na escola com uma expressão onde a variável né, que varia, a variável ela está num expoente, né, o N, tá ok? Então essa aí, esse M seria o que se conhece como função exponencial, tá ok? E assim, o que é que caracteriza uma função como sendo exponencial? Na verdade, é um dos pontos principais dessa aula de hoje, é como reconhecer, como caracterizar uma função exponencial. Se bem que, assim, pelo menos para mim, é muito simples você dizer, não, função exponencial é isso aqui. Só que o ângulo em que o Elon está tentando passar para a gente aqui, eu espero que eu consiga reproduzir a ideia dele, é assim, você não tem uma. Quando você tem a função exponencial explicitamente, é óbvio que ela é uma função exponencial, não tem muito a ser dito. Agora, quando você sabe que você tem uma função, mas você não tem a cara dela, você não tem a sua função dada, a expressão que a representa, como reconhecer que aquilo é uma grandeza exponencial. Entendeu? A gente já fez esse mesmo pensamento quando a gente estava pensando nas funções lineares, né? Quando é que eu tenho uma função e eu entendo que aquela grandeza ela é linear, entendeu? Quando eu digo eu tenho uma função, eu sei como ela funciona, mas eu não tenho a expressão que a determina. Isso é uma coisa comum. Então esse é um dos focos, é o foco principal dessa aula de hoje, tá bom? E aí, veja, uma das características dessa função é, tendo essa expressão aí, fica fácil você perceber que, veja só, né? Isso aí está colocado na forma matemática e, né, lendo ela, né, f de n mais h menos f de n, essa é igual a f de n vezes φ de h. O que isso quer dizer? Uma coisa que você quer perceber, quer entender como sendo característica é o seguinte, olha, quando eu vario o x, quando eu vario a variável do domínio, vocês, por favor, variar a variável aqui não é um pleonasmo, tá bom? É uma frase que eu vou repetir por várias vezes, então vocês, por favor, entendam. Então, quando você a variável
né, do seu domínio aí é o n. Então, a pergunta que está sendo feita aí e respondida nessa expressão é: se eu saio de n e vou para n mais h, ou seja, eu variei h no domínio, eu saí de n e fui para n mais h, o que acontece com o y? Né? O y vai variar, no caso é o f vai variar também, e aí eu quero saber o quanto essa variação, né, quanto deu, qual é a quantidade que essa variação se deu. Entenderam? Então, isso é uma pergunta comum quando se estuda funções. Variei o x, o y vai variar. Eu variei aqui no x, eu variei tanto, quanto é que o y variou lá. Tá certo? Então, quando você faz essa continha aí, essa subtração, f de n mais h menos f de n, você está respondendo o quanto variou o y se o seu n variou de uma quantidade h. Ok? E aí essa resposta que você encontra aí, se você for lá na nossa aula de funções lineares, né, vocês vão perceber que assim, olha, se a função ela era linear, essa variação ela dependia somente do h. O que isso quer dizer? Quando você tinha uma função linear, né? Se você quer saber, olha, o x saiu de 10 e foi para 11, ou seja, variei 1. Aí você vai ter uma variação no y. O meu x agora variou do 100 e foi para o 101, variou 1 também. É a mesma coisa que você obteve lá quando o x saiu de 10 e foi para 11, né? Você vai ter uma variação no y, tá? E aí, se você sai de 100 e vai para 101, variou 1, né? A variação do y é a mesma coisa. Ou seja, não depende do x, só depende da variação em si, só depende do h. Tá ok? E aí, veja, nesse caso aqui, nesse tipo de função, essa variação ela vai depender tanto do h, ou seja, a variação que você está fazendo no x importa, mas importa também o momento, né, o tempo, o x, o n nesse caso aí, a nossa variável para a função m, né, para a função f que nós estamos colocando aí, é n. Né? Então, se você trazer para o nosso contexto que estamos falando de função que relata juros compostos, então, se você vai fazer uma variação de 2 meses, né, importa também que você diga em que instante é. Se vai ser no primeiro mês, então o montante ele varia quanto? Do primeiro mês até o terceiro, e quanto varia esse mesmo montante se eu estiver falando do 10º mês até o 12º. Entende? Então veja, a variação no N é o mesmo, certo? Mas eu estou pegando a variação para tempos distintos. Tá certo? Então, para esse tipo de função, a variação importa e o momento importa. Então, como é que isso é dito? Depende do H e depende do N. Né? Quando você diz, olha, vai ser essa diferença aí, vai ser um produto de duas funções, uma que depende de N e uma que depende de H. Isso é uma maneira de dizer, olha, depende das duas variáveis. Depende do H, certo? Quando diz depende do H, depende da variação que você está fazendo. Quando eu digo depende do N, depende do momento em que você está fazendo. O N é a variável temporal, ok? Então essa é a característica, vamos dizer assim, principal da função exponencial, mas a intenção dessa aula é que isso fique claro, que isso é uma característica da função exponencial. Show? Para a gente começar a falar sobre a função exponencial, o ponto de partida é a potenciação. Então a gente vai rever algumas regras, algumas propriedades, algumas coisas, e devagarzinho a gente vai construindo a função exponencial como ela tem que ser. Tá bom? Então, quando você... o primeiro momento em que se fala de potenciação,
né? Você estabelece o que é uma base, o que é expoente, e em geral você fala de expoentes inteiros, não é assim? Então você define o que é A elevado a 1, né? E aí o A elevado a 1 é o próprio A, e em seguida você define meio que por indução, né? Que A elevado a N, e uma vez que eu estou falando em indução, esse N aí é um número natural, show? Vai ser o A vezes a N menos 1. Então, como eu defini o que é o A1, ou o A elevado a 1, essas duas regras juntas definem o que é a potenciação de A elevado a N para qualquer N natural. Ok? E aí, rapidamente, né, esse A aí, né, eu omiti, é um número real qualquer. Você consegue deduzir algumas consequências dessa pequena definição aí, né? A primeira delas seria o seguinte, ó, o produto de duas potências, né? A elevado a m vezes A elevado a n. Então, se você colocar o que vem a ser A elevado a m, né, como um produto, A vezes A vezes A vezes A, n vezes, né? A elevado a n vai ser A vezes A vezes A vezes A, n termos. E aí quando você junta tudo, isso vai ter uma coleção de A se multiplicando um pelos outros, M mais N vezes. Isso aí é bem tranquilo, bem óbvio. Acho que você transmite isso para o seu aluno numa boa, sem dificuldade. Show? E aí, isso aí vale de maneira geral, né? Não vale somente para o produto de duas potências. Você pode ter qualquer produto finito de potências. O que você vai fazer como é clássico lá no ensino médio, ensino básico, conserva a base e soma os expoentes. Não é assim? A regrinha que é posta lá. Então isso é válido para qualquer quantidade finita de produtos. Professor, o senhor está destacando o finito. Um produto infinito não vale. Olha, quando se trata de infinito, nada é óbvio, tá bom? Então, assim, em alguns casos vai valer, em outros casos não vai valer, isso aí depende. Aí a gente passa para estudar séries e sequências, é o motivo pelo qual se estuda séries e sequência, é quando a gente quer falar de infinitos. Show? Se você olhar para essa observação, essa segunda propriedade aí decorrente, né? Se você tiver M1 igual a M2, os expoentes todos iguais, o que você vai ter do lado direito e do lado esquerdo é A elevado a M elevado a K, né? Porque você vai ter A elevado a M vezes A elevado a M vezes A elevado a MK vezes, né? Então é A elevado a M elevado a K. E do outro lado, né, você vai ter M1 mais M2 mais MK, que é todo mundo igual, então vai ficar M vezes K. Tá? Eu estou supondo que M1, M2, MK, tudo igual a M. Ok? Então, essa aí é dado também lá como se fosse uma das propriedades da potenciação, que nada mais é uma decorrência da definição. Show? Se o A for maior que 1, olha só, o que acontece 1 é menor que A, é óbvio. Eu posso multiplicar isso dos dois lados por A, porque A é positivo, então fica A menor que A quadrado. Posso multiplicar novamente dos dois lados por A e a desigualdade não muda de direção, fica A ao quadrado menor que A ao cubo. Posso fazer isso indefinidamente, né? O que me permite dizer que a sequência formada pelas potências de A, quando A é maior que 1, vai ser uma sequência crescente, né? Cresce indefinidamente. Se você tiver o A entre 0 e 1, né? O que você vai ter é o seguinte, olha, o 1 é maior do que o A, e o A é maior que 0, né? Então eu posso multiplicar novamente dos dois lados, você vai ficar com A maior do que A quadrado, repete, A quadrado é maior que A ao cubo, ou seja, a sequência de potências de A, nesse caso, vai ser uma decrescente. Ok? Professor, por que a gente não... Você só destacou aí essas duas situações para o valor de A, né? Para a base, né? Em suma, o que está sendo dito aí é que
só nos interessa as bases positivas, tá certo? Por que que não me interessa as bases negativas? Porque em alguns momentos, e aí eu espero que fique claro daqui a pouquinho, se você tem base negativa, impede que certos expoentes sejam postos nessa base, ok? Ou seja, a base negativa ela é proibitiva para alguns expoentes não são permitidos. Então, como isso fica complicado, não é que não exista, mas como eu quero construir a ideia de função, então eu já estou parando aqui e tirando da brincadeira aquilo que vai me atrapalhar na hora que eu for definir uma função, ok? Show? Então, como consequência disso, olha, é só poderia colocar só como uma observação e tal, mas é só para deixar formalizado, né? Eu vou colocar como um teorema, seguindo o que o livro fez, né? Se o A for maior que 1, a sequência formada pelas potências de A, né? A sequência potências com N natural, ok? Vai dar uma sequência ilimitada superiormente. A gente viu que ela cresce, né? E a pergunta natural a ser feita é assim, cresce até quanto? Cresce até um certo valor fixo, né? Cresce indefinidamente, tá bom? Então esse teorema o que ele está afirmando é cresce indefinidamente. Ele cresce sem fim. E aí, né, esse teorema ele tem que ser provado, e na hora que você vai provar, você precisa da definição o que é uma sequência com limite infinito, né? E aí a definição é essa daí, né? Eu estou colocando só para dizer que coloquei, vocês não vão ser cobrados a respeito de limite. A ideia aqui é que vocês só percebam a relação que há com o custo de cálculo que vocês devem estar fazendo ou vão fazer. E lá vocês vão ver a noção de limite. Então, se estão estudando, né, perceba que aqui é o momento em que se usa, tá bom? Um dos momentos em que se usa. Então, o limite de uma sequência vai ser infinito se você tiver um A qualquer, você pegue um A do tamanho que você quiser, arbitrariamente. Para esse A, for possível encontrar um N0, um número natural, onde o xn vai ser maior do que A se o N que você está colocando aí for maior do que o N0. Ou seja, o que está sendo dito é, o A que você quiser, eu consigo encontrar um termo da minha sequência que vai ser maior do que esse A. Isso é o que significa dizer que a sequência é ilimitada, que o limite é infinito, tá bom? E a gente vai dizer que a sequência é ilimitada superiormente se o limite dessa sequência for infinito. Essa é a relação. Essas duas coisas, esses dois ingredientes têm que ser usados para você provar o que esse teorema está afirmando aí para vocês. Show? Não vou colocar aqui, não vou demonstrar o teorema, nem vou cobrar de vocês. Então, é só a título de informação. Da mesma forma, se o A for entre 0 e 1, a sequência decresce. Olha só como é interessante. Aí ele decresce abaixo de qualquer cota positiva. Então veja, ele vai decrescer, mas ele continua positivo. Então qual é o menor número positivo? Certo? Então ele vai ficar acima do zero e vai se aproximar do zero tanto quanto se queira. Né? Decresce sempre e sempre é positivo. Então, é uma espécie de, a gente chama de assíntota, né? O x igual a zero, o eixo x vai ser uma assíntota para os valores dessa sequência formada pelas potências, né, de A, quando A está entre 0 e 1. Show? E aí, né, para provar esse teorema, a gente precisa o que vem a ser o limite de uma sequência igual a zero. E aí, a definição diz que assim, olha, dado um epsilon qualquer, esse epsilon é um número muito pequenininho, né? E qualquer que seja esse número pequenininho, eu consigo achar um n0, onde xn, o módulo, vai ser menor que o epsilon, sempre que o n for maior
que o n0 é a mesma coisa, é bem parecido com o que foi dito lá para a sequência infinita, né? Sequência ilimitada superiormente, tá? Significa que, olha, o epsilon que você me der, seja ele pequeno quanto for, né, eu vou encontrar um termo da minha sequência que, depois desse termo aí, todo mundo é menor do que esse valor que você está me dizendo. Não encontro só um, encontro todo mundo depois daí, né, já que ela é decrescente, né, a partir desse termo todo mundo é menor. Então, isso é o que significa. Só que, assim, todo mundo é positivo. Então, eu faço xn tão pequeno quanto eu queira, mais positivo. Tá bom? Novamente, a título de informação, essa definição aí é o que seria usado para provar o teorema. Show? Uma pergunta que se faz a seguir é o seguinte: bom, beleza, eu já sei as características da potenciação quando se trata de expoentes naturais, e eu queria saber se é possível trabalhar com expoentes que não sejam naturais. Então, seguindo numa cronologia assim de ordem de dificuldade, de complexidade, então o próximo passo seria pensar nos números inteiros. Então, os números inteiros significa o seguinte: olha, para os números naturais, beleza, já estamos sabendo fazer. E para eu me estender para os números inteiros, eu teria que pensar agora no zero e nos números negativos. Então a primeira pergunta que se faz é: o que seria a elevado a zero? Né? E aí eu preciso responder sem botar nada abaixo do que já foi provado válido para números inteiros. Perdão, para números naturais. Então, essa definição que foi dada, ela tem que continuar valendo. A nossa propriedade, que é a elevado a m vezes a elevado a n, né? Conserva a base, somos expoentes, deve ser mantida, né? Ou seja, a gente vai ampliar o nosso castelo sem retirar um tijolinho dele, só ampliando sem destruir nada. Então, o que vem a ser o A elevado a zero? Então, para chegar a uma conclusão a respeito dessa pergunta, o que se faz é o seguinte: olha, eu quero que o A continue sendo igual a A elevado a 1, essa é a definição, né? E o 1 é 0 mais 1, porque, né, esse vem dos números naturais, show? E aí, A elevado a 0 mais 1 é A elevado a 0 vezes A elevado a 1, é a propriedade, né, de somar as bases e conservar os expoentes. Disso ao contrário. Conservar a base e somar os expoentes. Aí me perdoe. Show? E aí veja, né, vai ficar A elevado a 0 vezes A elevado a 1. O A elevado a 0 é o que eu quero saber, o que vem a ser, mas o A elevado a 1 é A. E se você olhar para o início e para o fim dessa sequência de igualdades, o que você tem é o seguinte: A, que está à esquerda, é igual a A elevado a 0 vezes A. Então, a gente sabe que só existe um camarada nos números naturais, nos números inteiros, nos números reais, né, que admite essa qualidade aí, né? O A elevado a 0, para ele estar aí, ele só pode ser o 1, né? Ele está funcionando aí como um elemento neutro da multiplicação. Então, não tem dois elementos neutros, só existe um, então esse A elevado a 0 é 1. E aí a gente tem uma resposta para o que vem a ser A elevado a 0. Show? Seguindo aí na nossa sequência de especulações, né, de ampliações de conhecimento, a próxima pergunta vem a ser: o que vem a ser uma base elevada a um número negativo? Ok? O que é A elevado a menos n, né, se esse n é um número natural? Novamente, vou usar que tudo que já foi feito deve permanecer valendo. Então, se eu quero que permaneça valendo, quando eu fizer o produto de A elevado a menos n por A elevado a n, o resultado disso tem que ser o mesmo que A elevado a menos n mais n, ou seja, produto de bases de potência de mesma base, eu vou conservar a base e somar os expoentes. E aí, né, menos n mais n é zero, e a gente aprendeu que A elevado a zero é 1, ok?
E ficamos agora, olha, veja só, você tem que, né, do lado esquerdo, a elevado a menos n multiplicado por a elevado a n dá 1. Então, dos números reais, né, segue-se que o produto de dois números que dá 1 significa que um é o inverso do outro. Não é isso? Então, o a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Ok? E aí nós temos agora, né, ampliamos o nosso espectro. Né? Agora a gente sabe fazer potenciação de números com expoentes inteiros. Quaisquer um deles, né? Positivo, negativo e zero. Show? Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é perguntar assim, bom, como seria a potenciação agora se o número em cima fosse uma fração? Ok? É interessante, mesmo para, se você for transmitir essa ideia para alunos, né, estejam vendo isso a primeira vez na vida, ele vai assimilar isso de uma maneira natural, como se isso não tivesse nenhuma dificuldade no entorno. Só que isso demorou muitos anos para acontecer, esse passo aí, o que vem a ser os expoentes racionais, mesmo com toda essa simplicidade que a gente possa enxergar nesse momento. Demorou muito tempo. E mesmo quando vieram a ter essa ferramenta, havia pouca segurança em se manusear, em se fazer essas contas. É interessante isso. Então, né, a pergunta agora é, o que vem a ser a elevado a m sobre n, onde esse m é um número inteiro e n é um número natural. Então, novamente, né, a gente vai sempre partir supondo que o que nós temos continua válido. Vou escrever só para simplificar o R como, né, m igual m sobre n. Eu vou colocar um R no lugar. E aí você tinha o seguinte, olha, a elevado a R elevado a m, a gente já sabia que isso era, né, a elevado a R vezes a elevado a R vezes a elevado a R n vezes, tá? N de Naí. E aí você conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar R mais R mais R mais R, N vezes aí no expoente. Então, conclusão é que isso é A elevado a R vezes N. Traz aí o valor de R novamente, que é o M sobre N. Cancela o N com o EN. Né? E aí, veja, você chegou à conclusão, que é, olhando para o lado esquerdo e o lado direito, nas duas extremidades dessa sequência de igualdades, A elevado a R elevado a N igual a A elevado a M. Isso significa dizer, pela definição de raiz, né, que o A elevado a R é a raiz enésima do A elevado a M. Se você trouxer agora o valor de R novamente, vai ficar A elevado a M sobre N igual a raiz enésima de A elevado a M. Nossa, eu demorei um tempo para decorar isso, né? Mas quando alguém chegou para mim e disse assim, ó, o de baixo fica em cima, o de cima fica embaixo, aí quando você transforma a sua potência no radical, né? Quem está embaixo na fração passa para a parte de cima no radical. Quem está em cima na fração passa para a parte de baixo no radical. E aí talvez fique claro por que isso não gerava muita confiança. Né? Eu estou dizendo simplesmente que a potência cujo expoente é uma fração, isso aí nada mais é do que um radical, é uma raiz. Só que como é que se calcula essa raiz? Né? Também não tinha meios para calcular essa raiz. A gente transformou um problema em outro problema. Então, a menos que se saiba calcular essas raízes aí, né? Saber calcular os expoentes, as bases, perdão, as potências de expoente fracionário, levava ao cálculo de uma raiz, né? E essa raiz aí não é simples também. Tranquilo?
Aí hoje, por que que a gente, nossos alunos e todo mundo olha para isso e interpreta isso aí como sendo uma coisa simples e trivial? É só jogar na calculadora, né? Só que antes de jogar na calculadora, alguém teve que ensinar essa calculadora como é que se calcula essa raiz. A pergunta é como é que se calcula essa raiz. Não é assunto para a aula de hoje. Quero deixar aqui só a pulguinha plantada na orelha de vocês. Show? Para todos os efeitos, está definido aqui o que vem a ser uma potência com expoente fracionário, expoente racional. Show? Essa definição, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá bom? E, veja, se eu tiver na minha fração, no meu expoente, né, uma fração que caiba uma simplificação, ou seja, tenha um P que possa ser cancelado em cima e embaixo. E eu não fiz essa simplificação. Tá ok? O resultado tem que dar o mesmo. Tá certo? Ou seja, se você cancelar o P com P, isso aí fica A igual a E elevado a M sobre N. Show? Então, o cara que fez simplificando vai encontrar o resultado. E o cara que fez sem simplificar tem que encontrar o mesmo resultado. Isso é verdade. Isso dá certo. Isso é um cuidado que tem que se ter. Então, a maneira de se provar que isso é verdade é você seguir esse passo a passo que está aí na sua tela e ir com o MP do início até o final sem cancelar o P. Show? Você vai chegar no final, você vai ver que dá certo. Tá bom? Mas é um cuidado que tem que ser tomado. Ok? Vou deixar como tarefa. Um outro cuidado é o seguinte, olha. Se eu tiver em cima a soma de duas frações, né, vai ter o cidadão que vai pegar essa fração, vai juntar ela e vai transformar numa só. Correto? E vai ter o camarada que vai querer usar a propriedade da potenciação, que é o A elevado a uma soma, né, é igual a A elevado ao primeiro expoente, mais o multiplicado pelo A elevado ao segundo termo da soma. Né? Tem que continuar valendo. Então, veja, quem fez reduzindo a fração, as duas para uma fração, vai chegar no resultado. E quem fez usando a propriedade da potenciação, tem que chegar no mesmo resultado. Então, isso aí tem que ser, tá? Tem que ser avaliado, tem que ser, né? É fato, funciona, vale. Os dois vão chegar no mesmo resultado, mas isso teve que ser feito lá bonitinho. No livro tem feito a demonstração, recomendo que vocês vejam. Tá ok? Seguindo adiante. Um outro cuidado que tem que ser tomado é o seguinte. A gente viu que quando se trata de números, potências de expoentes naturais, a sequência de potências ela é crescente quando A for maior que 1, né? E a sequência de potências vai ser decrescente quando A estiver entre 0 e 1. Isso continua sendo verdade, ou seja, no caso agora eu vou ter uma função, né? Porque são quantas potências eu vou ter, né? Porque agora são muitos números racionais, né? Então você vai ter uma sequência, não posso dizer contínua, né? Mas é uma sequência com muito mais números, tá ok? Então eu estou falando aí a função, em vez de falar sequência, agora eu tenho que pensar na função. A função a elevado a x, ela é crescente para a maior que 1 e ela é decrescente para menor que 1, maior que 0. Então isso aí se constata que continua a verdade, continua valendo, tá ok? Ou seja, não derruba nada do que foi feito, mas tem que ser provado. Bacana? Deixo como exercício também. A detalhe, não tem feito lá no livro não, viu? É por conta de você mesmo. Um lema, que talvez passe desapercebido e sem importância, ele diz o seguinte, olha, se você tem, né, um número real A positivo, diferente de 1, tá bom? Qualquer que seja o A, tá? Mas é positivo. Veja que, né, da mesma forma como eu disse, olha, tira os A's negativos. Esse A que nós estamos falando aí vai fazer o papel de uma base, tá? Retira os negativos são complicados,
eles tornam impeditivos alguns expoentes. Então, tira ele da brincadeira. E aí, veja, você vai entender agora o porquê que a gente tira os negativos. Se você fixou um A nessas características, né, real, positivo, diferente de 1, existe o A elevado a R, tá bom? Então, para qualquer que seja o A que você tenha tomado nessas condições, o A elevado a R, ele existe. E é um número real positivo lá. Ok? Isso está dizendo, de certa forma, está explicando o porquê que a gente escolhe o A real diferente de 1. Mas, professor, se eu tomar o A igual a 1 também existe. Existe, mas se você tomar o A igual a 1, você vai ver que A elevado a uma potência qualquer vai dar sempre o próprio A. Né? O A, certo? Se 1 elevado a qualquer coisa vai dar sempre o próprio 1. Ok? Então, ele é retirado aí simplesmente porque ele é desinteressante. Tá bom? E aí esse lema explica por que a gente tirou as bases negativas da brincadeira. Por quê? Porque eu não posso garantir que exista a potência para qualquer valor de R racional. Ok? Então, espero que tenha ficado claro qual a importância desse lema aí. Show? Mais na frente vocês vão ver o seguinte, olha, esse lema continua válido se eu pegar essas potências e transformar ela em números reais também. Ou seja, se eu mudar o lema aí e esse R pertencente aqui mudar para números reais, continua valendo, continua sendo verdade. É assim, não tem o contralema, né, dizendo, se não for nessas condições, a potência não existe, tá bom? Não é que a potência, o lema não poderia ser enunciado dessa forma, assim, não existe. Em algum momento existe, em outro momento não existe. Eu não posso garantir que sempre exista. É por isso que não existe esse lema aí, tá bom? Então, quando é que sempre existe? Se o A for positivo, diferente de 1. Tá? Qualquer A real positivo, diferente de 1, me garante que a potência A elevado a R, seja lá qualquer R que você queira, ela existe. Tá bom? Existe e é um número real positivo. Show? E aí, por fim, né, podemos falar então da função exponencial. Então veja, nós vamos pegar uma A real positivo, por conta do lema, né, com A diferente de 1. E vamos definir a função exponencial de base A, né, como sendo uma função que pega um número real qualquer e leva num número real positivo. E essa função, o que ela faz? Pega um x e leva em A elevado a x. Essa função, ela obedece às características que a gente encontrou para os números inteiros, para os números naturais e para os números racionais. Então, ela, dessa forma que está aí, ela tem que obedecer às regrinhas que a gente já tinha. Tá bom? Né? O produto de potências de mesma base conserva a base, somos expoentes. A elevado a 1 é A. Se x for menor que y, A elevado a x é menor que A elevado a y, ou seja, ela é crescente quando A for maior que 1. Se x for menor que y, né, o A elevado a x é maior do que A elevado a y se o A for menor que 1, ou seja, decrescente. Tá? Ela é ilimitada superiormente, ela é contínua. Então, junta tudo isso aí, isso nos permite ter... perdão, ela é sobrejetiva, cuidado, viu? Sobrejetiva, veja que o contradomínio aí que nós estamos tomando é o R positivo. Tá? Então, tudo isso aí foi mostrado que é válido para essa função A elevado a x, tá ok? E isso nos permite ter uma noção do gráfico, né? Vai ser assim quando o A for maior que 1 e vai ser assim quando o A estiver entre 0 e 1, tá bom? Então o A funciona como um discriminante para a função, para você saber se ela é crescente ou decrescente.
Tá bom? Você olha a base, se a base for maior que 1, crescente, se for menor que 1, decrescente. Não é proibido falar em base negativa. Tá bom? Então, o ponto-chave é o 1. Maior que 1, crescente, menor que 1, decrescente. Legal? Aí veja só. A parte que eu falei que assim, a gente começou falando dos juros, né? E a gente viu que os juros possuem uma característica quando a gente vai calcular as variações, né? Eu ofereço uma variação aqui no domínio e quero ver qual é a variação que acontece lá na imagem. Então veja só, né? Suponha que você tem uma função, eu não estou falando de uma função exponencial, viu? Função qualquer, domínio R contra domínio R positivo, e eu vou supor somente que ela seja monótona injetiva. Isso aí é uma maneira de dizer, olha, a minha função é crescente, estritamente crescente, ou estritamente decrescente, ou uma coisa ou outra. Ou ela sempre cresce, ou ela sempre decresce. Ela não fica nem, ela é proibido que ela fique estável, não fica, ela só cresce ou só decresce. Tá bom? Então, entenda que monótona injetiva só quer dizer isso. Então, suponha que você tem uma função desse tipo nas mãos. Você tem três afirmações que são equivalentes. Olha só, a primeira, f de nx é igual a f de x elevado a n. Isso para n inteiro e x real. 2. O f de x é igual a elevado a x para x real, e esse a é o f de 1. E o f de x mais y é igual a f de x vezes f de y, para quaisquer que sejam x e y. Então veja só, o que ele está dizendo aí, ó, perceba que a afirmação número 2 é, se a afirmação número 2 diz que a função é exponencial. Quando você diz que essas três afirmações são equivalentes, o que você está dizendo é, se valer uma, vale as três. Então veja, suponha que vale a segunda, ou seja, suponha que a função seja exponencial. Então, se valer que a função é exponencial, a afirmação 1 é verdade e a afirmação 3 também é verdade. Isso é uma maneira de dizer o seguinte, olha, se a função for exponencial, ela tem essas duas características aí, característica 1 e a característica 3. Mas também tem outra leitura, olha, se a sua função, esquece que essa afirmação número 2, se a sua função ela é monótona e injetiva e essa condição 1 foi detectada, ou seja, f de nx é igual a f de x elevado a n, então, veja, consegui provar que 1 é válido. Então, 2 e 3 também é válido. O que isso quer dizer? Se f de nx é igual a f de x elevado a n, significa que 2 é verdadeiro, ou seja, a sua função é exponencial, e significa que 3 é verdadeiro. F de x mais y é igual a f de x vezes f de y. Tá certo? Então, é uma maneira de dizer assim, esse é tipo um se somente se com três verdades. Tá bom? Então, se a função for exponencial, ela tem essas duas características, 1 e 3. Se a função valer o 3, ela é exponencial e tem a característica número 1. Se a função for do tipo 1, ela é exponencial, ou seja, vale 2 e vale 3. Ou seja, é uma maneira de caracterizar a função exponencial. É tanto que o livro coloca aí como primeira caracterização da função exponencial. Ok? Uma outra caracterização, aí é essa, né? Veja como é que ele coloca. Pega uma função g, monótona injetiva, e aí ele diz o seguinte, olha, se você calcular a variação, ó, g de x mais h menos g de x sobre g de x, esse quociente vai depender somente de h. Veja, se você passar o g de x que está aqui embaixo para o outro lado, volta justamente para a afirmação que a gente descobriu ser verdade para os juros, para a função que calcula o montante. Lembra? A gente disse que a variação do g
dependia não somente do n, mas também do h. Aí aqui ele usou a variável x, né? Então o que está sendo dito aí é a variação em g, né, não depende só de x, só depende de x e depende de h. É a mesma afirmação. Okay? Aí, se isso for verdade, você tem uma função g que tem essa característica. Então, g é do tipo exponencial. Veja que eu falei tipo, tá? Esse b aí é o g de 0 e esse a é o g de 1 sobre o g de 0. Porque ele não fala isso, eu fiquei matutando, eu disse, por que em um determinado momento ele fala função exponencial e num outro momento ele fala da função do tipo exponencial? Então, perceba que é somente a presença do b. Quando você tiver um b aí, ó, g de x é igual a b a elevado a x, ele não chama de função exponencial, é função do tipo exponencial. Função exponencial vai ser somente a elevado a alguma coisa, sem nada mais. Aí é função exponencial. Então, isso aí é uma caracterização das funções do tipo exponencial. Se ela é do tipo exponencial, vale. Aí veja, ele está colocando como uma implicação, né? Se esse quociente aí é verdadeiro, é igual depende só de h, então g de x é b a elevado a x. Perceba que o teorema poderia ter sido colocado como um se somente se. Tá? Se a função for essa, g de x igual a b a elevado a x, aquele quociente ali é verdadeiro. Tá bom? Então, ele colocou como então, mas o se somente se vale também. Eu deixo para vocês provar a volta desse teorema. Certo? E aí, isso é uma espécie de caracterização. Ele coloca aí como primeira, aí eu acho que deu um nó também na cabeça de vocês. Ele coloca a primeira caracterização, foi o teorema anterior, e essa aí é primeiro de novo. Só que aí é somente porque o anterior, teorema anterior, é para a função exponencial. E esse agora é para a função do tipo exponencial. Por isso que o outro é primeiro e esse é primeiro também. Tá bom? Então, primeiro teorema para caracterização das funções do tipo exponencial. Ok? Se esse quociente aí for, essa igualdade for verdadeira, a função é exponencial, do tipo exponencial. Se a função for do tipo exponencial, esse quociente é verdadeiro. Então, uma coisa que precisa ser entendido com isso é, se você tiver, não tem, olha, calculei essa diferença, esse quociente, e encontrei que depende só do h. Mesmo não sabendo qual é a cara da função, vamos supor que você fez de alguma forma. Então, não tem como essa função ser de outro tipo. A intenção desse teorema é só isso. Então, tá entendendo? Se você conhece a grandeza g, de alguma forma você consegue calcular esse quociente. Encontrou que isso depende só de h, significa que essa função ela é exponencial, do tipo exponencial. Ela não é outra, não pode ser outra. Não tem como ser. É o que o teorema está dizendo. Né? Ah, será que poderia ser uma função trigonométrica? Não. Será que poderia ser uma função de segundo grau? Não. Uma linear? Não. Uma outra função que nem existe ainda no planeta? Não. Ela é uma função exponencial, do tipo exponencial. É o que o teorema está dizendo. Tá certo? Então, se você, de alguma forma, descobriu que esse quociente aí vale dessa forma, é uma função exponencial e parta para o abraço. Você tem que descobrir quem é o b e quem é o a. E aí, para descobrir quem é o b e quem é o a, ele já dá a receita. É o g de 0, se você souber quem é o g de 0. E o a é o g de 1 sobre o g de 0. É o g de 1 sobre o b. Bacana? Você deve estar se perguntando assim, como é que eu calcularia g de x mais h menos g de x sobre g de x sem saber quem é o g? Né? Ó, tem situações que você sabe, por exemplo, o exemplo que ele dá lá atrás é um cara que produz sapato. Então, você saberia dizer assim, ó, qual é o tamanho do sapato que eu vou produzir para um cara que calça 36.
Você não tem uma função que calcula isso. Você vai lá, mede o pé do cara, faz alguma coisa e mede. Então, você calculou o G de 36. Ah, qual é o tamanho do pé do cara? Qual é o tamanho do sapato para um cara que calça 40? O cara, o sapateiro lá, ele não sabe quanto é a função, mas ele sabe dizer qual é o tamanho do sapato que ele vai produzir para um cara que calça 40. Então ele teria como fazer o G de 36 mais 4 menos o G de 36 sobre o G de 36. Se fazendo essa conta o sapateiro foi lá e descobriu que o resultado depende só do 4, né? Então, essa a regra, a função que norteia aqui, que define o tamanho do sapato, é uma função exponencial. E não adianta procurar por outra, não. É uma exponencial. Se isso aí for verdade. Entendeu? É nesse sentido que o teorema se propõe. Tá bom? Da mesma forma, veja. Da mesma forma, nós temos um teorema que seria a segunda caracterização, tá bom? Ele tenta novamente dizer, olha, a função exponencial tem essa característica e se uma função tem essa característica, ela é exponencial, ou seja, se somente se novamente, tá bom? Então ele parte agora da seguinte maneira: suponha que você tem um B e um T reais, e aí suponha que você tem uma função, né? Ele chama um número real, f de bt, é uma função que depende de duas variáveis maior que zero, e ela tem as seguintes propriedades, olha. Essa função ela é linear em relação a t, e ela é monótona injetiva, ela é crescente em relação a b. Né? A segunda característica é f de b, s mais t, é f de b, s, t. Se essas duas forem verdade, então a função f é uma função exponencial, tá bom? E esse a é o f de 1, 1. Novamente, é só uma maneira de dizer, olha, se valer essas duas características aí, a função é exponencial. Perceba que novamente é só um então, ele não colocou como se somente se, mas se você pegar e afirmar, olha, a minha função é exponencial, do tipo exponencial, essas duas características aí também são verdadeiras. Então é um se somente se, tá ok? Esse é o teorema da segunda caracterização da função exponencial. Show? Eu confesso a vocês que não entendo assim quando é que essas duas situações vão ocorrer, para que eu possa dizer, eu tenho uma função exponencial na mão e não sabia, entendeu? Quando é que esse número real vai aparecer numa circunstância, numa situação. Tá? Mas vocês podem pesquisar e descobrir para a gente. Só para finalizar, veja só, uma terceira caracterização para as funções do tipo exponencial, ela demonstra que há uma relação entre as exponenciais e as progressões. E aí, no caso, as progressões são as PAs e as PGs. Então, olha só que observação massa, tá? Suponha que você tem uma função do tipo exponencial, ou seja, BA elevado a x, e você tenha uma progressão aritmética em mãos, essa progressão com razão h. Show? E aí você fez o seguinte, olha, eu vou pegar os termos dessa PA e vou calcular a imagem desses termos usando uma função exponencial. Então, veja, pega o primeiro termo, x1, calcula a imagem, né? Você vai ter lá o b, a, x1, isso vai te dar o y1, ok? x2 é x1 mais h, calcula a imagem, vai ficar b, a elevado a x1 mais h, isso é b, a elevado a x1, multiplicado por a elevado a h. Se você observar, b, a elevado a x1 é o y1. Então, isso aí seria o nosso y2. Perceba que o y2 é y1 multiplicado por um fator. Tá, ok? Guarda bem esse fator. x3 é x2 mais h,
Então, a imagem, né, usando a função f, vai ser b a elevado a x2 mais h. Isso é b a elevado a x2 vezes a elevado a h. Isso aí, BA elevado a x2 é o y2, então ficou y2A elevado a h. Isso aí é o y3. Perceba que o y3 é o y2 multiplicado por um fator, e esse é o mesmo fator, novamente. Se você continuar nessa brincadeirinha, pega um xn, né? Xn é o xn menos 1 mais h. A imagem vai ser, né, BA elevado a xn menos 1 mais h. Isso é BA elevado a xn menos 1 multiplicado por A elevado a h. BA elevado a xn menos 1 é o yn menos 1. Tá ok? Isso vai me dar o yn. Ou seja, os termos y1, y2, y3 e yn formam uma PG de razão A elevado a h. Tranquilo? Tranquilo? Isso é muitíssimo interessante, né? Transformou uma PA numa PG. Existe uma leizinha, uma regrazinha, quem percebeu foi Snell. O Snell ele percebeu uma regrinha, depois talvez eu esteja pronunciando errado, tá? O nome talvez, mas confere aí, joga no Google, a lei de Snell. SNEL. Suponha que quando você tem uma PG, por os termos eles serem, como é que eu posso dizer, eles vão crescendo muito rápido. E por outro lado, uma PA, os termos crescem devagar, né? Os termos de uma PA crescem somando e os termos de uma PG evoluem multiplicando. Aí vamos supor que você queira fazer uma multiplicação entre dois termos de uma PG. O que o Snell percebeu foi o seguinte: olha, em vez de multiplicar esses dois números da PG, eu vou fazer o seguinte: eu vou olhar na PA quais são os índices respectivos, né? Aí eu vou somente somar os dois valores da PA. Né? Eu encontrei, no primeiro termo da PG, eu encontrei o termo respectivo na PA. Para o segundo termo que eu quero multiplicar, eu encontrei o termo respectivo na PA. Somei os dois termos na PA, peguei o resultado e olhei onde é que ele está na PA. Certo? Olhou onde é que ele está, olha qual é o índice. Aí você pega o respectivo índice na PG, é o resultado do produto que você queria fazer. Ou seja, é uma maneira de você fazer produtos de números grandes usando a adição de números pequenos. É assim, esse aí é o embrião da ideia de logaritmo. É como nasce o logaritmo. Tá ok? Fica aí mais uma pulguinha na orelha para vocês pesquisarem. Tá ok? Quem tiver curiosidade, leia a dissertação do Jamerson. É o nosso trabalho a respeito de logaritmos. Show? Quem quiser aí, manda uma mensagem que eu disponibilizo a dissertação dele. Bom, em torno disso, tem um teorema que diz o seguinte: olha, se você tem uma função monótona injetiva que transforma toda PA em PG, essa função só pode ser uma função exponencial. Só quem faz isso são as exponenciais. Tá bom? E aí ele diz ainda mais quem é o B e quem é o A. Né? É função do tipo exponencial, perdão. Ok? Pessoal, aqui fica na metade do capítulo, né? Fica faltando os logaritmos, por isso eu não vou deixar exercício para vocês. Tá? Fiquem todos com Jesus e até a próxima.